Então vamos lá, vamos começar, dar início. Deixa eu me apresentar, eu sou o Magnus Pena, sou Master Coach, treinador e também diretor da Febracis Porto Alegre. E eu vou nessa noite compartilhar com você alguns conceitos, algumas técnicas, algumas ferramentas que hoje está presente nas maiores empresas do mundo, que geram resultados 10 vezes maior do que a sua concorrência ou que as demais do mercado. Então fique comigo até o fim, que eu tenho presentes aí nesta noite para você, para que a gente possa compartilhar de conhecimento, compartilhar essas ferramentas. E eu quero começar na noite de hoje pedindo para você olhar para a sua empresa hoje. Como é que está a sua empresa hoje? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, um momento de crise, e eu quero que você diga para mim, responde lá no chat, essa crise, essa pandemia, o coronavírus ou o Covid-19, conforme você queira chamá-lo, ela vem atrasando o seu negócio? Ela vem impedindo do teu negócio de crescer? E aí eu te pergunto, olhando bem nos teus olhos, sinceramente, é o coronavírus, esta pandemia que tem impedido o crescimento do teu negócio? Ou o teu negócio já vem, há muito tempo se arrastando, ou a sua carreira já vem há muito tempo se arrastando, e agora, nesse momento desafiador, nesse momento de crise, você foi provado e aí não tinha talvez os recursos necessários para superar. Então vamos olhar com a verdade nua e crua para o teu negócio, para a tua empresa, porque nós vamos falar aqui dos segredos das empresas que lucram. Porque nós temos aí no mercado, agora desse mesmo horário, tem vários outros fóruns, lives de vários conteúdos, outros seminários, mas eu quero te convidar a estar aqui, não só presente de corpo, mas também presente de alma, também presente de convicção, porque eu quero te levar a decidir, eu quero te levar a agir, porque tem poder quem age. Apenas 1,8% das pessoas no mundo buscam ser melhores. Uma crise específica pode não ser previsível. Olha só. Porém, algum tipo de crise é sempre uma certeza. O que quer dizer isso? Talvez o coronavírus é uma crise, sim. É uma crise que parou o mundo, sim. Talvez o coronavírus não era previsível. Talvez essa crise não era possível prever. Mas sim, nós entendemos que é possível sim prever que vai haver crises. Porque se existe uma verdade é que a crise existe e ela vai acontecer. Seja ela em qualquer área da sua vida. Uma discussão conjugal. Quem já teve, por exemplo, uma discussão com seus filhos, uma crise no relacionamento entre filhos? Quem já teve, talvez, um momento de discussão, de contraponto com o seu sócio, no seu trabalho? Então, nós podemos entender que isso tudo é crise. Olha lá, a Carol colocando, o Eduardo colocou ciclos da economia. Exato, Eduardo. Se existe uma verdade é que a crise é cíclica. E ela vai acontecer. Nós não sabemos quando, não sabemos onde e qual tipo, mas nós sabemos que ela vai acontecer. Então, olha só, se eu sei que a crise vai acontecer, como é que eu posso dizer que eu não estou preparado para a crise? Como é que eu posso dizer que eu fui surpreendido pela crise? Será? Voltando para o início do dia, será que o que talvez está atrasando o desenvolvimento da tua empresa, ou que talvez está prejudicando os resultados da tua empresa hoje, é o coronavírus? É a pandemia? Ou foi o fato de que você ficou anos sem se desenvolver? Ou talvez você esteve na soberba achando que você era líder do mercado e que não precisava estudar, que não precisava ler um livro, que não precisava desenvolver pessoas, que não precisava atrair talentos. Talvez você tinha na mente aquela história, eu fiz isso durante 30 anos e sempre deu certo, e sempre vai dar, ficando na zona de conforto.
Porque nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nós vamos entender que as empresas que lucram, elas têm um segredo. E um segredo é se desenvolver continuamente. Nós já vamos ver isso. E eu quero te convidar a vir com a gente, a construir uma nova história e fazer de 2020 o melhor ano da sua vida até então. Então, olha só. Em épocas de crise, você concorda comigo que existem as empresas que vão arrancar na frente? Sim ou não? Tem até aquela máxima, né? Que diz assim, em tempos de crise tem quem vai vender lenço e quem vai comprar lenço. Sim? Então olha só, você concorda que vão ter empresas que vão arrancar na frente da sua concorrência e vão ganhar mercado? Sim ou não? Coloca no chat, vai respondendo para mim se você concorda que tem empresas que vão arrancar na frente. Ok? Você concorda comigo que também vai ter empresas que vão ficar para trás? Que vão perder fatia de mercado? Que vão perder espaço para a concorrência? Concordo também que algumas empresas, e já muitas empresas, índice da Receita Federal, já muitas empresas nesse atual momento, hoje dia 2 de junho, já fecharam as portas. Temos aí vários setores passando por problemas seríssimos de demissões, de fechamentos de unidade, de fechamentos. Para vocês terem uma ideia, eu fui procurar um livro semana passada, uma vez que os shoppings já abriram, e eu fui bem de boa, bem tranquilo na Saraiva, na livraria Saraiva. E para o meu infortuito, né, perdi a viagem. Cheguei no shopping Iguatemi de Porto Alegre e eu fui anunciado que a unidade da Saraiva daqui tinha fechado. Ou seja, independente do tamanho, tem empresas que vão arrancar na frente, tem empresas que vão ficar para trás e tem empresas que vão acabar morrendo. Então, olhando agora para você, como seu coach que eu vou ser essa noite, eu quero te perguntar, a sua empresa é aquela que vai arrancar na frente? Ou a sua empresa é aquela que vai ficar para trás? Ou talvez a sua empresa é aquela que vai acabar morrendo? Ou você tem ficado na zona de conforto, se vitimando, dizendo que o mercado está difícil, que o problema é a pandemia, que isso é injusto, que o governo tem que resolver isso, que tem que vir um refis para depois eu poder refinanciar todos os meus impostos, porque eu preciso de subsídio do governo. Você tem se comportado de que forma, meu amigo, minha amiga? Então olha só, não existe equilíbrio, ou você está crescendo ou está ficando para trás. Então olha só, se você vem dizendo, eu pagando as contas agora eu já estou satisfeito, isso é uma maldição. E eu quero te perguntar, como é que tem sido o teu caixa durante esse período? Ou antes do período da pandemia? Como é que tem sido? Você tem conseguido pagar as contas e se dar por satisfeito? Ou você tem gerado lucro, gerado resultados e tem investido? Deixa eu perguntar para você, quando foi a última vez que você investiu um lucro, um resultado que sobrou no teu caixa? Investiu para tornar a tua empresa cada vez mais sólida, cada vez mais próspera, para renovar um parque fabril, para renovar equipamentos, para contratar as pessoas certas, pagar acima da média. Porque olha só, quero te chamar a atenção, não existe equilíbrio. Ou a tua empresa está crescendo, ou ela está caindo, ela está ficando para trás. O equilíbrio já pressupõe queda. Quanto tempo sua empresa vai durar, ou até onde a sua carreira vai? Porque isso está ligado diretamente ao tipo de empresário ou o tipo de executivo que você vem sendo. Ok, então vamos conhecer um pouquinho mais, vamos entender o que é isso. Olha aqui o aventureiro. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quanto tempo sua empresa vai durar? E até onde, ou até onde a sua carreira vai chegar? E também que tipo de executivo ou empresário você é. Então eu vou trazer aqui 3 tipos de executivos, 3 tipos de empresários, né, executivos ou empresário, e também a estimativa de tempo que essas empresas normalmente duram com esse estilo
de gestão? Vamos ver, ninguém colocou como aventureiro, né? Normalmente nunca aparece o aventureiro aí. Mas vamos entender, quem é o aventureiro? O aventureiro, amigo, amiga, é aquele que decide montar uma empresa olhando para a onda do mercado. Vou te trazer um exemplo. Lembra das paletas mexicanas? De repente surgiu a paleta mexicana, daqui a um pouco tinha paleta mexicana em tudo que era lugar. Aí a pessoa tinha um pouquinho de dinheiro, ou talvez nem tinha dinheiro, mas conseguia dinheiro com alguém, ia aventurar, ia entrar no mercado da paleta mexicana, botar um quiosque no shopping, botar um quiosque no mall, botar uma lojinha, né, de beira de rua, né, da beira na rua, para vender paleta mexicana. Mas ele não conhece, ele não tem know-how, não tem experiência nesse mercado, não sabe como comprar a paleta, não sabe como precificar a paleta, não sabe como armazenar a paleta, não sabe como montar uma empresa, quais são as responsabilidades da empresa, né, tributos, estruturas, contas a pagar, receber, DRE, planejamento, balanço patrimonial, não entende de pessoas, não sabe contratar, não sabe recrutar, ou seja, muitas vezes não tem nem o dinheiro. Pede para o pai, pede para a mãe, pede para os irmãos, e olha só o que acontece, quebra. Por quê? Porque não entende nada do negócio, não entende do mercado, não entende de compra e venda, não entende de gestão, não entende de precificação, não entende de nada. Quanto tempo normalmente essas empresas duram? 6 a 8 meses. E se foi a poupança do pai, se foi o dinheiro do irmão, se foi aquele carro que ele tinha e ele vendeu, e quebrou. Por quê? Porque ele é um aventureiro, ele não imergiu no aprendizado, ele não procurou conhecer, ele não fez um planejamento estratégico, ele não fez um planejamento de negócio, ele não estudou, ele não fez nada. Ele simplesmente foi pegar a onda como um aproveitador. Como você tem agido? Quem você é enquanto executivo e empresário? E quanto tempo a sua empresa vai durar? Ou a sua carreira vai durar? Será que você não tem agido na tua empresa como um aventureiro? Se tiver caindo ficha aí, anota, pega o papel e caneta na mão e anota. Se pergunta, em quais situações, em quais circunstâncias eu me comportei como um aventureiro? Eu decidi como um aventureiro, eu agi como um aventureiro. Ou talvez você esteja se comportando como um empreendedor. E mais uma vez eu te pergunto, quem você tem sido enquanto executivo e empresário? E quanto tempo a tua empresa vai durar? Vamos entender o que é um empreendedor? Muitas vezes nós batemos no peito e dissemos assim, eu sou empreendedor. Mas quero te trazer aqui agora, não esse conceito de empreendedor, de quem inicia um negócio, quem paga o preço para iniciar um negócio, de uma imersão num desenvolvimento, num conhecimento para estruturar um negócio. Não, eu quero te trazer esse conceito de empreendedor e que talvez você vá se ver em algum momento, ou você conhece certamente pessoas que vivem dessa forma. Quem é esse empreendedor aqui? Vou te dar um exemplo. Um mecânico, um cara que é mecânico, uma pessoa que é mecânica, fez um curso de manutenção de automóveis, vamos pegar a manutenção de automóveis, se aperfeiçoou como mecânico de automóveis e foi trabalhar numa oficina de automóveis, como mecânico. E lá ele é um bom mecânico, é um mecânico experiente, um mecânico bem treinado, e trabalhou por 20 anos nessa oficina mecânica, ou nessa agência, né, ou nessa concessionária, de qualquer marca do mercado, e ali ele formou uma carreira como mecânico. E aí ele chega aos 40 anos de idade, vou trazer só um exemplo para tornar didático e entender quem é esse mecânico, mas essa faixa etária pode ser em qualquer nível, pode ser mais cedo ou pode ser mais tarde. Mas vamos pegar, ele chega aos 40 anos de idade, com aí 25 anos de profissão como mecânico, e aí num determinado momento ele pensa assim,
quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de dar dinheiro para o patrão agora. Eu vou começar a trabalhar para mim. Eu vou montar minha própria oficina. Só que olha só, esse mecânico é um bom mecânico, entende tudo de manutenção, é um perito na mecânica, mas não entende nada de gestão, não entende nada de pessoas. Ele entende tecnicamente da função da manutenção de carros. E aí ele decide aos 40 anos sair da empresa. Olha só, olha, se estiver caindo ficha, anota. Ele decide conversar com o chefe dele lá, pede para ser mandado embora, ou pede demissão, ou faz alguma coisa, muitas vezes toma o caminho errado, né? Faz coisa errada dentro da empresa para ser demitida, para pegar o fundo de garantia, né? Para ter um dinheiro um pouquinho maior, a multa do fundo de garantia. E aí ele vai lá e pede demissão ou sai da empresa com o objetivo de pegar aquela rescisão, aquele FGTS acumulado durante 25 anos e vai montar a sua própria empresa, a sua própria oficina mecânica. Só que olha só, na função como mecânico, o cliente chegava na mão dele, ou seja, a empresa, a oficina mecânica dava o carro na mão dele para ele consertar. Ele não precisava se preocupar com marketing, ele não precisava se preocupar com captação de cliente, ele não precisava fazer gestão nenhuma de cliente. O carro chegava na mão dele para ele fazer a manutenção. Agora, na nova empresa, não tem quem faça, ele vai ter que fazer. E não sabe fazer. Lá na oficina mecânica, ele era um mecânico que fazia parte de um time de mecânicos, que tinha os seus colegas. Agora, na empresa dele, ele é o dono da oficina. E muitas vezes mecânico. E aí ele tem que contratar um mecânico para fazer atividade de mecânico. E ele não entende de pessoas. Ele não sabe recrutar pessoas. Aí ele tem que contratar o inho, o baratinho, o recém-formadinho, aquele tem pouca experiência, que ele pode pagar pouquinho, porque ele está começando. Está caindo ficha aí? E aí ele bate no peito e diz assim, eu entendo tudo de oficina, eu entendo tudo de mecânica, se ele não souber, eu vou fazer, eu vou agir. E aí ele contrata essa pessoa meia boca para botar lá, para fazer atividade. E aí ele começa a ficar louco, porque nem dá certo lá na manutenção, nem dá certo na gestão. Começa a não ter cliente, começa aos poucos clientes que vêm, a manutenção ainda ser feito errado, dá recall, ele vai ter que vir, fazer de novo, daí ele tem que ir para baixo do carro, porque ele entende tecnicamente. E quem é que está vendendo? Quem é que está prospectando o cliente? Quem é que está negociando com fornecedores de peça para ter um preço melhor e ganhar, né, no preço de venda? Quem é que está fazendo a precificação? Quem é que está acompanhando o tempo de máquina? Quem é que está acompanhando o consumo dos insumos? Ninguém, porque ele está lá embaixo do carro. Então entenda, amigo, que o drive de um mecânico é totalmente diferente de um drive de um dono de oficina. E eu não estou dizendo aqui que um mecânico não pode se tornar dono de oficina. Mas tem que mudar o drive, ele pode sim e deve, mas ele tem que mudar o drive, ele tem que entrar no processo de imersão, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de gestão de pessoas, ele tem que conhecer pessoas, ele tem que saber quais são os tributos pertinentes, ele tem que estar dentro das normas, ele tem que fazer uma gestão por completo, ele tem que saber comprar, ele tem que saber vender, ele tem que saber gerir, ele tem que saber estocar. Começa a viver uma prisão. Por quê? Porque começa a faturar pouco. Muitas vezes mal dá para pagar o funcionário, mal dá para pagar o aluguel, ou começa a empurrar uma conta ou outra, começa a trabalhar 12, 18 horas por dia, porque ele ainda diz para ele mesmo, se eu não estou dentro da oficina, nada acontece, eu não tiro férias, emenda um ano ou outro sem tirar férias, e ele diz ainda mesmo com orgulho, se eu não estou dentro da empresa, as coisas não andam. Aí como ele não confia em ninguém, porque os resultados, né, que trazem não permite confiar, ele começa a contratar quem? Parentes, coloca o filho, coloca a filha, coloca a esposa, coloca a mãe, porque antes ele trabalhava para o outro, agora ele trabalha para ele, e isso só por si só já se dá por satisfeito, mas ele não para pensar que talvez hoje ele está trabalhando muito mais do que ele trabalhava antes. E lembra que eu comecei a falar sobre 3 pilares, empresas que têm lucro têm foco na gestão, foco nas pessoas e foco nos lucros. O aventureiro
e o empreendedor, eles não têm esse tripé. Não tem esse tripé. E olha só como normalmente dura uma empresa de um empreendedor. Normalmente 3 anos. Por quê? Média 3 anos. Porque muitas vezes ele nem aguenta. Ele dá um jeito de vender, ele dá um jeito de dar para alguém porque ele não aguenta mais aquela rotina. E aí ele volta a ser empregado novamente. Só que ele botou 25 anos de direitos trabalhistas fora. Botou muitas vezes a saúde dele fora. Já viram isso acontecer, gente? Eu já vi muito isso acontecer. Então eu quero te trazer um entendimento que o drive empresarial, o drive de executivo é totalmente diferente do drive do mecânico. Do drive de quem vai empreender como um aventureiro. E aí eu quero te trazer um novo modelo, ou um modelo de gestão, de executivo e de empresário que gera sucesso. E é nesse que eu quero me ater com você, que é o gestor EMC. Gestor E de específico, gestor M de metódico e gestor C de consistente. E eu quero te convidar a ler esse livro aqui, ó. A ler esse livro aqui, Vencedoras por Opção, de Jim Collins, que vai detalhar, vai trazer mais especificamente o que é a definição do gestor EMC. E o gestor EMC quem é? É aquele executivo, aquele empresário que é focado na gestão. Nós estamos falando de gestão, que é o primeiro pilar. O gestor EMC é focado na gestão. É baseado em indicadores. Ele estuda o mercado, ele conhece ferramentas, ele se aperfeiçoa em pessoas. Ele entende de gestão. Quem é que já ouviu falar aqui em Jorge Paulo Lemann? Tem um livro sobre a vida dele. Cristiane Correia faz uma biografia da vida de Jorge Paulo Lemann no livro O Sonho Grande, ou Sonho Grande. Sonho Grande o livro. Vale a pena você ler. Não tem ele aqui, mas tem ali na nossa livraria. E eu quero já aproveitar que todos esses livros que eu estou indicando aqui, basta você entrar em contato com o nosso Centro Conceito, que você pode adquirir, comprar eles e receber na sua casa, para que você comece já hoje o teu processo de imersão. Jorge Paulo Lemann, ele não é perito, assim como mecânico, na indústria cervejeira, na indústria de ketchup, na indústria de mostarda, na indústria de varejo. Ele não é perito nisso, embora ele tenha os ketchups e mostardas Heinz, embora ele tenha o Grupo Americanas, embora ele tenha a Ambev, né, Budweiser, ou seja, embora ele tenha todos esses segmentos, né, ele seja dono de todas essas empresas, ele não entende disso. Sabe o que o Jorge Paulo Lemann é perito? Ele é perito em gestão. E aí, quando ele é perito em gestão, ele tem esse drive, ele tem o primeiro pilar das empresas que lucram, que é foco na gestão. Ele tem uma estratégia de gestão, com indicadores, com mensuração, com processos. Você precisa imergir num processo de aprendizado na gestão. E assim como o Robson citou, Business High Performance. Vem entender de gestão, venha saber sobre liderança, sobre estratégias de negociação, liderança com foco em resultado, gestão de pessoas. Venha aprofundar o teu conhecimento em gestão, porque esse é o primeiro pilar, ou a primeira estratégia das empresas que lucram. E eu quero te dar um passo a passo seguro, para que você tenha sucesso no teu negócio. Segunda estratégia, segundo pilar, foco nas pessoas. Olha só o que o Paulo traz para nós. Grandes empresas são feitas de grandes profissionais. A sua empresa é a cara da sua equipe. E sua equipe é a sua cara. O que ele está dizendo aqui? Que as empresas que têm resultado têm foco nas pessoas. Porque a minha maior vantagem competitiva, ou a sua, devem ser as pessoas. Olha só o que o Giovanni está falando aqui. Fiz o Business High Performance em janeiro e logo no primeiro mês atingimos o maior resultado da empresa. É fantástico. Uau! E eu quero aproveitar essa fala do Giovanni e te desafiar.
te desafiar. Assim como eu desafio todos os alunos na turma de BHP, de Business High Performance, quando eu estou ministrando, eu desafio todos os alunos. Aqueles que aplicarem todos os conhecimentos, todas as ferramentas, todas as técnicas que nós apresentamos nesses 3 dias extraordinários de BHP, eu duvido que você não dobre o resultado da sua empresa em até 4 meses. Eu garanto que você em até 4 meses dobra o resultado da sua empresa, se você aplicar tudo aquilo que nós compartilharmos com você. Isso eu tenho desafiado a todas as turmas que ministro e é verdade. Está aí o Giovanni colocando aí que no primeiro mês, aplicando as ferramentas e conceitos, já bateu, já atingiu o maior resultado de todo o grupo, toda a empresa. Então eu quero te convidar também a pagar esse preço. Eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, nesse momento home office, o resultado da tua empresa está proporcionalmente ligado ao desempenho das tuas pessoas, do teu time e da tua liderança. E eu posso te dizer, olhando nos seus olhos, hoje, o meu resultado, o resultado da minha empresa, não mudou em nada em presencial, na empresa ou home office. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos o segundo pilar, a segunda estratégia, que é foco nas pessoas. Se você quer ter lucro na tua empresa, se você quer prosperar 10 vezes mais que a tua concorrência, 10 vezes mais que as empresas que estão no mercado, tenha primeiro foco na gestão e segundo, foco nas pessoas. Contrate cuidadosamente, lentamente, mas demita de forma rápida e precisa. E deixa eu trazer mais uma coisa para você. Para de agir como um amador, como eu já fiz muitas vezes. De estar recrutando e selecionando você mesmo. Amigo, se você não for perito na área, você está fazendo um ato de crueldade com a tua própria empresa. Se você não for um perito e a tua função não for essa, você está fazendo um ato de crueldade com a tua empresa. Então, primeiro aprenda, entenda, venha conhecer de pessoas, ou contrate, saia dessa arrogância, saia dessa prepotência, dessa vaidade, e contrate uma empresa ou uma pessoa preparada, especializada no recrutamento e seleção. E você, até quando? Até quando vai ficar focando em fazer aquilo que você não tem perícia nem conhecimento para fazer? De uma vez por toda, derrubar toda essa arrogância, vaidade, prepotência e abrir o teu peito e o teu conhecimento para novos aprendizados. Então, Jim Collins diz assim: primeiro, atrai a pessoa certa para dentro do barco. Segundo, demita as pessoas erradas. E olha só, as pessoas também precisam ser desenvolvidas, precisam ser treinadas. Uma empresa que tem foco nas pessoas, ela treina as suas pessoas. Treina a sua equipe mais que a concorrência. Olha só, quer prosperar? Quer vencer a concorrência? Quer ter lucro? Quer ter resultados extraordinários? Treine. Primeiro, contrate a pessoa certa. Traga a pessoa certa para dentro do barco. E gaste tempo e dinheiro para isso. Segundo, tire as pessoas erradas de dentro do barco. Terceiro, treine. Treine sua equipe mais do que a concorrência. Treine em quê? Na atitude certa, no produto e no serviço e nos processos. Porque nós acreditamos nisso, nós acreditamos que temos a pessoa certa e nós investimos sim dinheiro, nós investimos sim tempo, temos peritos nesse assunto que recrutam os nossos talentos. Nós identificamos rapidamente aqueles que devem sair e saem rapidamente. E as pessoas que ficam, que são as pessoas certas, nós emergimos num processo de treinamento, de desenvolvimento tremendo. E eu te desafio novamente a encontrar qualquer um dos nossos colaboradores e perguntar para eles se as suas vidas, se o seu desempenho profissional não foi melhorado ou aumentado durante o tempo que eles estão trabalhando conosco. E aqui dentro tem gente do nosso time. E você pode perguntar, porque essa é um pilar, é uma estratégia das empresas que lucram.
Giovanni, comecei a utilizar o aplicativo gerencial. Opa, aplicativo gerencial, um spoiler aí já do Business High Performance, que aprendi no curso Business e mudei completamente o perfil da minha equipe. Meu time está saindo do período home office melhor do que entrou. Uau! Hoje 100% do nosso time já fez o método CIS. Os que ainda não haviam feito, fizeram agora no CIS em casa. Mas nós sim, pagamos passagem, hospedagem e levamos eles no método CIS, seja em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, em qualquer lugar. E agora, felizmente, ou melhor de tudo, teve o CIS em casa e nós podemos fazer com aqueles que ainda não havia sido feito, que foram contratados neste ano. Se você recrutou a pessoa certa, aplicativo gerencial que você vai aprender no BHP, recrutou rigorosamente, lentamente, introduziu na tua cultura, nos teus procedimentos, nas suas regras, né, de ouro, regras de excelência, treinou na função, deu treinamento avançado, você está com a pessoa certa e preparada. Com um plano de carreira, com uma gamificação, com uma remuneração acima da média, não tem mais pessoas desmotivadas. Porque se você ainda assim tiver alguém, demite logo, rapidamente. Uma técnica infalível para você saber se você deve ou não demitir uma pessoa. Quem é que quer saber? Diz para mim aí, diz lá no chat, quem é que quer aprender? Você apenas precisa fazer 2 perguntas para você, para saber se aquele colaborador deve ou não ser demitido. Eu contrataria esse funcionário hoje? Se esse colaborador vier pedir demissão para você, se você se sentir feliz, alegre, grato por ele ter pedido demissão, ele já devia ter se demitido há muito mais tempo. Então demita logo. E a outra pergunta para você se fazer é o seguinte: eu contrataria essa pessoa novamente? Olha para essa pessoa que você tem dúvida se demite ou não e pergunta, você contrataria ela novamente? Eu contrataria novamente essa pessoa? Você não está demitindo ninguém. Você simplesmente está trocando quem não quer ou não pode por quem quer ou pode. Porque você valoriza as pessoas. E olha o quão prejudicial é você manter alguém na tua empresa que você não está satisfeito, ela não está entregando o resultado que ela poderia entregar, ela não está satisfeita, obviamente, também, e você está impedindo ela de ir para outra empresa, dar o show dela, se sentir feliz e dar o resultado que ela pode dar. O problema é você manter essa pessoa dentro da empresa, porque ela vai ser infeliz. Ela não vai conseguir dar o resultado que ela pode dar. E é o momento de você desligar essa pessoa, trocar quem não pode ou não quer por quem quer e pode, você está libertando essa pessoa para ser feliz em outro lugar, porque vai existir uma empresa que ela vai se adequar.